Todos nós temos um conflito interno entre uma divergência entre o que nós somos e o que nós gostaríamos de ser. Existe uma luta interna entre nós em que a gente olha para o que nós vivemos hoje e diz, puxa, eu não queria estar vivendo isso. Eu queria estar nesse ponto. Infelizmente, eu não estou onde eu gostaria de estar. Eu estou vivendo algo que eu não quero viver. E existem várias reclamações de pessoas como relacionamentos, né? Vivem relacionamentos tóxicos, abusivos, difíceis, não satisfatórios, e que elas falam, olha, como eu me relaciono mal, como eu tento encontrar uma pessoa que seja parecida comigo e não consigo encontrar, eu com certeza tenho o dedo podre, é certo, é fato, como eu não estou trabalhando no que eu gostaria de trabalhar, né? Então é uma luta muito forte entre o que eu estou trabalhando, o que eu estou fazendo, exercendo, mas na realidade eu gostaria de exercer outra coisa. E assim você vai percebendo que as pessoas normalmente elas estão insatisfeitas. Elas não são felizes no que elas fazem, no que elas exercem, nos relacionamentos. Não estou dizendo que isso aqui é 100%, mas normalmente você recebe na clínica muitas pessoas com reclamações, em que não mostram a insatisfação. Eu não estou feliz em viver o que eu estou vivendo. Isso é muito interessante, porque eu já falei em outro vídeo sobre o apóstolo Paulo, que ele já falava lá atrás, que ele dizia, o bem que eu sei que eu devo fazer, esse bem eu não faço. Mas o mal que eu sei que eu não devo fazer, esse mal eu faço. E ele pede ajuda. Quem pode me ajudar? Quem pode me fazer entender isso? Essa dicotomia, né, essa ambivalência de eu faço isso, mas na realidade era para eu ter feito isso, era para eu estou aqui, mas na realidade era para eu estar aqui. Essa ambivalência, essa luta, essa não compreensão do que eu estou vivendo é um conflito muito forte, muito difícil. Todos nós temos. Em algum ponto você tem. Às vezes você está se relacionando com a pessoa e você fala, puxa, estou me relacionando, tá legal, mas não é pleno, não tá feliz, a coisa não tá plena, não é essa pessoa, tem atitudes que eu não gosto, tem coisas que não são saudáveis para mim. E aí você começa a se arrepender, você começa a não estar feliz, a não estar plena dentro desse relacionamento. E aí vem trabalho, vem relacionamento familiar. Eu vejo pessoas que dizem, olha, eu tenho um relacionamento com meu irmão, com a minha irmã, que infelizmente não roda, não acontece, é um conflito. Quando a gente se liga, é só briga. Quando tem encontros familiares, é só discussão. Então, eu preciso que a gente consiga agora compreender muito do que a gente vive. O que é que acontece na nossa psique de forma que a gente tenha esse conflito, essa luta, e nós não estejamos conseguindo viver exatamente o que a gente quer viver. E aí eu vejo pessoas com problema de obesidade, pessoas com problemas econômicos, ou seja, pessoas que não conseguem guardar dinheiro, não conseguem controlar a sua vida financeira, pessoas com problemas de vícios, muitas pessoas com problemas de vícios. Aí vícios são os mais variados possíveis, né? Eu tenho um amigo que ele é um amor de pessoa, um trabalhador incrível, mas ele tem dificuldade com a droga. E a droga domina ele de uma forma incrível, desde muito novo. Então, a droga na vida dele é um grande problema. Mas ele é um cara trabalhador pra caramba, é um cara, um profissional incrível, um pai maravilhoso, porém, a droga atrapalha ele. Então, o que é que a gente tem de dificuldade, de compreensão sobre isso? Tá? Eu vou dividir isso para ficar mais didático, mais fácil para ti, em 4 pontos. Esses 4 pontos vão poder te ajudar a clarear mais a tua mente. Existe o eu do passado, quem eu fui. O eu do passado é uma criança que viveu e que teve todos os seus significantes, ou seja, todas as suas compreensões da vida, o que ela passou, o que ela viveu, os sentimentos de abandono. Deixa eu te compreender um pouco do que é sentimento, tá? Porque Lacan falava em que nem tudo que é real, o que acontece para nós, tem um efeito exatamente do que aconteceu. Por exemplo, você tem, eu sempre dou esse exemplo, tem 3 pessoas que sofreram um acidente automobilístico.
Os 3 carros bateram. Naquele acidente ali é um fato, né? Aconteceu um acidente de carro. Mas o que é que aquilo simbolizou para cada pessoa? Qual é o sentimento que aquela pessoa tem daquela batida? Tem uma pessoa que pode sair de lá dizendo, olha, eu quase morri, eu vou morrer, foi péssimo na minha vida, socorreu, eu vou levar esse trauma para a vida toda. A outra pode chegar e dizer, poxa, foi só um acidente de carro, o seguro paga e está tudo resolvido. E a outra pessoa pode querer sair chorando, e durante um mês ficar traumatizada e depois levantar a cabeça e seguir a vida. Então, o que significa aquele fato real para ti é o grande ponto. Porque às vezes a gente fala, mas eu não... Por exemplo, a minha mãe trabalhou muito. E eu passava o dia inteiro dentro de casa. Eu ia para a escola, voltava e ficava sozinho em casa. Então, aquilo ali pode simbolizar para mim um abandono. Então, o que é que significa para ti as coisas que você passou? Ter essa compreensão do que você passou na tua vida é muito importante para ti. É onde a tua mente vai conseguir compreender. Então, um processo rápido aqui, e eu vou poder destrinchar melhor, mas depois eu tenho na realidade um curso sobre isso, que vai ajudar, que são 4 vídeos que ajudam muito a ter uma compreensão muito clara, de forma muito didática sobre esse processo. Porém, esse vídeo, ele é basicamente para poder te dar uma compreensão mais ampla. Então, compreender o que você viveu, fazer um retrocesso, olhar lá atrás, o que foi que eu vivi, o que foi que eu passei, o que foi que aquilo, qual é o sentimento que aquilo dá em mim. E uma coisa legal, interessante, é que você possa escrever carta para essa pessoa, para você com 5 anos de idade, com 10 anos de idade, com 15. Você vai ver o quanto isso vai ser forte em ti. Você escrever hoje, com a tua idade, uma carta para você com 5 anos de idade. Talvez o sentimento de abandono pode ter vindo pela uma separação momentânea dos teus pais, por viagens dos teus pais, que o teu pai viajava muito a trabalho, por brigas que existiam dentro de casa, brigas familiares, pela instabilidade econômica, um desemprego, tua mãe ficou desempregada, teu pai ficou desempregado, e houve ali, para ti, um simbólico muito forte de desamparo, de nós não temos dinheiro para comer. Então, esses significantes do teu passado, eles falam muito, mas muito, no teu eu de hoje. O teu eu de hoje, ele é reflexo, assim, nítido do teu eu do passado. Quando eu vejo pessoas, por exemplo, com problema de obesidade, comem demais, é uma necessidade de comer muito, quando você vai olhar, é uma ansiedade lá atrás. Que ela joga essa ansiedade tentando preencher esse vazio na comida. E é incrível quando você começa a destrinchar isso aí na mente da pessoa, ela percebe que na realidade ela não tem fome. Ela tenta preencher um vazio de uma ansiedade que ela tinha lá na infância. E às vezes essa ansiedade vem por um desprovimento nutricional, não comiam muito bem, tinham reservas econômicas para comer, ou não tinham dinheiro para fazer, ela tinha vontade de comer alguma coisa, um sanduíche, algo diferente, ela não tinha dinheiro para isso. Então quando você começa a fazer uma análise, a conhecer a pessoa, você vai ver que lá atrás tem algum significante que fala muito alto e que está dizendo para ti hoje, come mais, você precisa comer, é bom comer, você está com vontade de comer, sacia a tua vontade. Isso eu estou falando desse ponto. Quando você fala, eu tenho muitas mulheres que me acompanham e que comentam comigo o problema da questão de relacionamentos. Então eu tenho muita dificuldade em encontrar uma pessoa que seja compatível comigo. Primeiro, vamos ser honestos, está difícil para todo mundo. Encontrar pessoas que têm o mesmo propósito, o mesmo ideal, olha, é muito difícil. Muito difícil. Eu e minha esposa, a gente conversa muito sobre isso, que foi um presente divino em nós dois termos nos encontrado, porque nós temos muitas características muito similares. Temos divergências? Temos, óbvio que temos. Mas nós temos muitas características bem similares. Então,
e os dois querem viver uma vida juntos. Então, é fácil? Não, não é fácil nem para você, nem para ninguém. Tá? Então é bem difícil. Eu tenho um casal de amigos que eles estavam discutindo, brigando e querendo separar e conversaram comigo. E eu falei, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, continuem casados, porque na vida de solteiro tá difícil. Encontrar uma pessoa como esse teu marido aí, tu não vai encontrar. Encontrar uma mulher como essa tua esposa, tu não vai encontrar. Então, essa luta de encontrar uma pessoa não é só tua, é de todo mundo. Mas a gente tem um sentimento de que nós temos o dedo podre. E esse fato, aí a gente vindo para esse assunto, pode ser que seja realmente uma incapacidade de conseguir transferir para outra pessoa o que você quer. Por exemplo, existem pessoas que são tão carentes, têm tanta carência emocional, que quem passar na frente dela, ela está se envolvendo. Eu conheci pessoa que ela se envolvia com qualquer pessoa. Não interessava. Se ela pegasse um Uber de um ponto para outro, ela já estava ali dando em cima do cara, e se o cara aceitasse, ela ia sair com o cara. E aí, se fosse uma outra pessoa que foi entregar uma água para casa dela, ela também se envolvia. Então, você percebe que há uma carência interna gigantesca. E ela grita, isso aí grita. Quando você vai fazer análise, você percebe que há uma ausência lá atrás. Há uma carência, há uma necessidade de amparo, às vezes a perda do pai deu um significante muito forte para essa pessoa, para essa criança que hoje é uma mulher, e deu um significante muito forte de eu preciso de um homem, eu preciso a imagem de um homem, a imagem do pai. Muitas mulheres sofrem isso. O pai separou, o pai abandonou, o pai foi embora e deixou a família. E a carência que teve lá grita até hoje. Porque o inconsciente, é muito importante você entender isso. O inconsciente, ele é atemporal. O inconsciente, ele não sabe o que aconteceu ontem, o que aconteceu há 20 anos atrás. O que aconteceu há 20 anos atrás, para o inconsciente, aconteceu ontem. É a mesma coisa. O inconsciente não tem tempo. Na realidade, o que acontece com o inconsciente é o desejo de resolver. Aconteceu um desamparo, aconteceu um sentimento de desamparo, e isso vem carregando. Até hoje. Hoje, ele continua dizendo, olha, eu estou desamparado, eu preciso de amparo. Isso vai gritando na tua psique. E você vai inconscientemente se relacionando com pessoas, tentando a todo e qualquer custo jogar naquilo ali. Eu achei muito interessante uma série que eu e minha esposa a gente gosta de assistir, que é Casamentos às Cegas. E que é interessante porque as pessoas estão em salas sem se verem, né? O homem e a mulher não conseguem se ver, e eles começam a falar ali, começam a dizer, olha como eu estou apaixonado por você, eu estou te amando, você é tudo que eu quero na minha vida. E é incrível como a pessoa projeta todo aquele sentimento de carência que ela tem na outra pessoa, que ela nem sabe quem é. Ela está ouvindo aquela pessoa, só que é óbvio que aquela pessoa que ela está falando, ela está se promovendo. Não é 100% do que ela é. Só que a pessoa que está ouvindo, o que ela faz é projetar os seus desejos, os seus vazios naquela pessoa. Então é incrível como a nossa mente tem essa capacidade de projetar, de jogar naquela pessoa esse desejo de que tu sejas tudo o que eu quero que tu sejas. Então, isso é muito forte, e eu vou destrinchar mais isso em outro vídeo, que na realidade o curso que eu falei, né, que eu vou trabalhar mais a fundo nisso e vou me aprofundar nesses assuntos e vou fazer exercícios para que você possa compreender, porque isso aqui é só para você poder ter uma noção do que é que acontece, né? Então, isso é o que acontece contigo lá. E você vive hoje, vai viver a tua vida inteira sofrendo porque você não consegue ser o que você é. Eu conheço um rapaz que ele diz, Túlio, eu estou crescendo profissionalmente demais, estou ganhando muito dinheiro, porém eu tenho um sentimento muito forte de que eu não sou merecedor desse dinheiro, de que esse dinheiro não deveria ser meu. Porque meus pais sempre trabalharam como voluntários em igrejas, em orfanatos, em abrigos.
E eles sempre pregaram para mim que a pobreza é o essencial, que a pobreza é importante, que o dinheiro não faz bem. Então eu tenho uma trava muito forte com o dinheiro. E eu percebo que eu poderia ganhar até muito mais. Só que quando eu começo a ver o dinheiro entrando, isso me bloqueia. E eu não consigo fluir mais profissionalmente porque os meus pais sempre falaram isso. Que o dinheiro é o mal do mundo, que o dinheiro faz mal, que o dinheiro corrompe. E aí você tem que pegar essa pessoa e trazer para o passado dela, destrinchar o passado dela, para ela olhar para ela hoje aqui, ela vai abrir a mente dela, ela vai compreender para que chegue exatamente onde eu quero chegar, que é o teu eu ideal, que é o terceiro ponto. Quem é o teu eu ideal? Quem é que você gostaria de ser e que você não é? É muito importante que você entenda nitidamente o que é que você quer ser na sua vida. O que é que você deseja ser. Quais são os teus sonhos? Qual é a mulher que você gostaria de ser? Qual é a pessoa que você gostaria de ser e que você não é? Qual é o tipo de vida que você gostaria de ter e que você não tem? Quais são as tuas dificuldades para você chegar no teu eu ideal? É uma luta. Todos nós temos, não é só você que sofre isso. Tem gente que fala para mim, Túlio, me ajuda, por favor, eu preciso de ajuda. Você lendo o texto da pessoa, tem horas que eu me emociono, eu digo, como tem uma carência aí dentro, forte. Porque ela está vivendo algo que ela não quer, mas ela tem um eu ideal. Às vezes essa pessoa está tão submersa em dor que ela não consegue nem enxergar o eu ideal. Mas qual é o teu eu ideal? E aí eu tenho exercícios que precisam ser desenvolvidos para que você possa chegar no teu eu ideal. E aí existe o quarto ponto. Quais são os desafios que eu tenho, que você tem no caso, para chegar no teu eu ideal? Por quê? Porque eu tenho o eu do passado que me atrapalha no meu eu de hoje e principalmente no meu eu ideal. Então entender os desafios que o meu eu do passado não permitiram que eu fosse quem eu quero ser. E eu tenho uma luta para conseguir chegar onde eu desejo chegar. É que a gente tem que trabalhar isso aqui, para que você possa ter uma compreensão clara de que qual é o processo que você vai ter que trilhar para conseguir chegar aonde você quer chegar. Esse vídeo, eu te diria que ele tem uma essência tão forte que eu não sei se todas as pessoas conseguem compreender, absorver tudo que eu estou querendo falar. Porque esse vídeo ele traz uma compreensão da minha luta, do que é que eu vivo hoje, por que é que eu vivo hoje, por que é que eu não consigo viver o que eu gostaria de viver no meu eu ideal, e eu estou aqui hoje. E por que é que o que eu estou vivendo hoje eu estou com tanto conflito, com tanto sofrimento, com tanta luta? Por que é que eu luto tanto e não consigo fazer as coisas acontecerem? Por que é que eu me relaciono com novas pessoas e o relacionamento não dá certo? Por que é que eu tento ter uma vida econômica controlada e não consigo? Por que é que eu procuro ter uma vida nutricional adequada e não consigo? Por que é que eu não consigo tantas coisas? Tem pessoas que dizem que eu não consigo ler um livro. Eu tento ler um livro e eu não consigo. Eu não tenho foco, eu não consigo me deter aquilo ali. Eu conheço pessoas que dizem, Túlio, eu começo a ler um livro aqui, quando eu estou no final da página, eu começo a ler uma página, quando eu estou no final da página, eu já nem lembro mais o que foi que teve atrás. Tudo isso são terapias, são trabalhos que a gente desenvolve para a gente poder entender o que aconteceu lá atrás, tá? E a psicanálise é algo que eu amo, porque a psicanálise ela não traz aquela questão do coach, aquela questão de dizer, faz isso, 3 regrinhas para você conseguir encontrar a pessoa ideal, 10 regras para você poder ter uma vida econômica fácil. É muito fácil ser milionário, sabe? Tem pessoas que vendem essa ideia, só que existe um problema muito sério que atrapalha absolutamente tudo. E que quando eu vejo essas propagandas, quando eu vejo essas pessoas promovendo isso, me dá asco. Porque é tão claro isso, que a pessoa não entende absolutamente nada da mente humana,
É assim, é tão nítido. Porque a maior dificuldade de nós é o nosso eu do passado, que inscreveu o nosso superego, o nosso id, que aí é o nosso eu, o nosso ego. Isso aqui é uma compreensão um pouco mais aprofundada. Mas esse conflito que você tem entre essas três circunstâncias psíquicas que você tem, que todos nós temos, que Freud conseguiu trabalhar e desvendar tudo isso, essa nossa luta, ela converge exatamente na nossa dificuldade de sermos o que nós queremos ser e de não estarmos vivendo essa luta que nós estamos vivendo hoje por conta desse eu do passado. Olha, eu espero que eu consiga ter trazido para ti uma noção muito básica, porque isso é muito básico, assim, isso tem uma profundidade incrível, sabe? Isso tem uma profundidade absurda. Você entra num nível de profundidade sobre esse assunto. Eu só fiz dar uma pequena pincelada em cada um. Pegar um e trabalhar esse aqui, aprofundar, entrar, ir lá no fundo para você poder ter compreensão, aí é outra história. Mas eu quero te falar uma coisa. Esse vídeo pode você ter passado, ter assistido, pode não ter feito efeito nenhum na tua mente, mas eu quero te dizer que se você conseguir compreender, se você conseguir te compreender no teu eu do passado, as coisas ficaram muito mais claras para ti. E quando você tem um profissional que consegue te ajudar a mostrar o caminho, a ir contigo no caminho, na realidade não é nem mostrar o caminho, é trilhar esse caminho contigo, as coisas ficam muito claras, muito nítidas. Eu espero poder ter te ajudado nesse vídeo. Se você gostou do vídeo, compartilhe com pessoas que você acredita que esse vídeo vai ajudar. E se você tem interesse de conversar comigo, vai nas minhas redes sociais e conversa comigo. Você tem lá o direct, você tem lá na bio, você tem o acesso ao meu WhatsApp. Então, conversa comigo que eu consigo trilhar contigo uma jornada. Eu desenvolvi uma jornada em que eu te pego do início e eu levo até o final numa compreensão, num desenvolvimento pessoal, porque o meu trabalho é focado em desenvolvimento pessoal feminino. Esse é o meu trabalho, essa é a minha especialização e é isso que eu faço. E se eu puder te ajudar, eu quero muito te ajudar. Um grande abraço.